73. Glória a Deus. São 28 versículos. Eu peço um pouquinho de paciência, mas eu queria que nós lêssemos todo esse salmo. Salmo de número 73, para uma rápida meditação da palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Amém? Amém mesmo? Então você vai me ajudar. Você vai ler os versículos pares e eu vou ler os versículos ímpares. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Pois eu tinha inveja dos nécios quando os via prosperando e via a prosperidade dos ímpios. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. Põe as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. E eles dizem, como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, receba a nossa gratidão neste momento por Tua palavra lida. Que o Teu Espírito Santo,
que já está conosco esta noite, possa nos descortinar as verdades desse texto sagrado. Fala comigo, fala com a tua igreja, fala conosco esta noite, da mesma forma como tu falaste, Senhor, com o escritor deste salmo, Pai, o nosso irmão Asaf. Assim que a tua bênção esteja conosco neste lugar esta noite, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Glória a Deus. Meus amados, antes de entrar aqui na palavra, eu queria deixar uma palavra de gratidão a Deus, a esses músicos. Tocar para quem sabe cantar é fácil, né? Agora cantar para o pastor, só vocês mesmo. Deus abençoe vocês, continue usando com esse dom maravilhoso. Eu sempre tive muita vontade de tocar algum instrumento, mas eu ia para a guitarra, era muita corda, ia para o teclado, era muito botão, muita tecla, ia para a bateria, tem que mexer com 2 braços, 2 pés ao mesmo tempo, tem que se sacudir, né? Aí eu não dei conta também, aí parei no primeiro passo das normas. Mas Deus abençoe vocês que foram agraciados por Deus com este dom. E eu louvo a Deus, quando eu chegar no céu, vou cantar que nem o Nilson, bonito e afinado, né? Jesus é bom demais. Glória a Deus. Queridos, deixa eu trazer uma palavra aos irmãos. Se eu passar um pouquinho do tempo hoje, me perdoe. Eu quero começar essa mensagem e não dá para terminar segunda que vem, tem que terminar hoje. E eu quero meditar um pouco com vocês. Ao longo desses 3 anos e 3 meses, né? Quase 4, os dias mais difíceis para mim sempre foi segunda-feira, porque é o dia que eu mais me preocupava, porque tinha que trazer a palavra, trazer o alimento, e poucas vezes eu cedia segunda-feira. Muitas vezes tinha alguém, ficava sentado ouvindo, alguém de fora, eu digo, e poucas vezes eu passei o microfone para alguém de fora na segunda-feira. Só quando eu realmente conhecia, eu era pedido de alguém, e eu, para honrar quem estava pedindo, às vezes eu cedia o microfone, mas eu sempre tive a preocupação porque o rebanho, ele precisa da voz do seu pastor. E o pastor, ele não pode usar esta tribuna para contar história, encher linguiça. Ele tem que ter o alimento, tem que ter o capim verde, porque vocês passam a semana inteira trabalhando, lutando, e quando vem a segunda-feira, vocês vêm para se alimentar, alimentar a alma, pegam o alimento durante a semana na congregação com os dirigentes, mas a segunda, a ovelha, ela quer ouvir a voz do seu pastor, não é isso? E eu sempre tive essa preocupação de, além de orar, buscar o Senhor, buscar a direção dele, estudar para trazer um alimento que não alimente só vocês, mas antes de tudo alimente a mim também, porque eu também preciso, eu também necessito. E antes que a palavra ela chegue aqui e seja transmitida, ela já falou comigo lá no meu quarto, falou comigo ali no gabinete, falou comigo às vezes em muitas viagens daqui para Belém.
descobri uma Bíblia aqui que você coloca, ela vai falando para a gente. E eu já ia ouvindo, muitas vezes sozinho daqui para lá, ouvindo, guardando, para poder chegar aqui e trazer algo sólido, para que os irmãos pudessem voltar para cá e dizer: Deus falou comigo esta noite. Deus trouxe uma palavra ao meu coração esta noite. Nunca aquela questão que muitos aqui em Santa Isabel não tem, mas às vezes do portal para lá acha que a gente, Deus só falou com fulano. Não, Ele fala primeiro conosco. A gente tem que receber a palavra para nós, porque todos nós necessitamos, dia após dia, de aprender um pouco mais que o Senhor. A Bíblia, ela é uma fonte inesgotável. Aqui eu tenho na minha retaguarda muitos homens que têm idade até de ser meu avô, que estudam a Bíblia mais tempo do que eu tenho de vida. Mas eu sei que ainda hoje eles aprendem algo com a palavra. Ainda hoje eles aprendem algo com a palavra. E assim, nós também, que temos a responsabilidade de alimentar o rebanho. Porque ser pastor não é só fazer gestão financeira da igreja, não é só fazer gestão de pessoas, mas, sobretudo, ter alimento para o rebanho. É tudo isso, mas também com alimento para o rebanho. Isso sempre foi uma preocupação que eu tive ao longo desses 24 anos, 25, que prego a palavra já há 26 anos. Mas de pastor, 24 anos presidindo igreja. E esta semana, que é a última semana que estaremos com vocês, Deus há dias fala comigo nesse salmo. Todos os dias a gente estava com a minha esposa lá em casa com um altar de oração e a gente resolveu ler os salmos. Todo dia a gente lia um salmo, cantava, orava, buscava ao Senhor. E o Salmo 73, que ele é muito conhecido de todos nós, ele mostra o nosso irmão Asaf, ele falando sobre as decepções da vida, que muitas vezes nos fazem questionar. E quando nós estamos desanimados, chegamos até a pensar que nunca vamos conseguir vencer. Chegamos a imaginar que Deus não está nos ouvindo, Pensamos coisas que nunca antes nós imaginamos. No momento de lutas e decepções da vida, vem muitas coisas na nossa mente. E junto com isso vem a tristeza. E a tristeza, ela muitas das vezes, ela cega o nosso entendimento, ela cega os nossos olhos para nós não contemplarmos aquilo que Deus verdadeiramente tem para nós. Nós somos tendenciosos mais a olhar para o outro do que olhar para nós mesmos. Nós somos tendenciosos a olhar mais como o outro está vivendo do que aquilo que Deus tem para que nós vivamos. Porque entendam uma coisa, compreendam uma coisa. Todos nós, todos, indistintamente, da porta a este púlpito, do mais novo ao da mais idade avançada, todos nós, Deus tem um compromisso individual. Ele tem um amor individual e incondicional com cada um de nós. Deus não ama mais a mim do que qualquer um de vocês. E nem ama mais a você do que ama a mim. Às vezes nós pensamos que Deus só ama nós e não ama o nosso irmão. Não, o amor de Deus é igual. Nós somos o bambambam de Deus e que o outro nada é. Não. O mesmo preço que foi pago no Calvário pelo Cristo Salvador foi pago pelo Senhor, foi o mesmo preço pago por mim. Pago pelo presbítero, foi pago pelo aquele irmão que é um membro da igreja que nunca vai alcançar o cargo de um obreiro, de um pastor, de um evangelista, seja o que for. O preço é igual. E quando ele olha do céu para cá, ele olha para nós com a mesma dimensão de amor, No céu, ninguém é maior, na terra, ninguém é maior do que ninguém. Do céu, nos vê todo de igual modo. Eu recordo-me que no início da minha fé, eu ouvi uma mensagem de um pregador e ele contava que ele havia visto uma visão. E nesta visão, ele viu uma navalha que vinha da porta ao púlpito.
E aquela navalha, ela ia cortar aqueles que às vezes ia subir na navalha vinha e cortava. E outros ficavam e defendiam que eu queria subir a navalha vinha e cortava. Ele não entendeu porque tantas pessoas perdiam a cabeça quando aquela navalha passava. E ele foi pedir de Deus um discernimento acerca do que era aquela visão. E Deus disse: na minha casa eu uso a navalha para deixar todo mundo do mesmo tamanho. Quem quiser subir vai perder a cabeça, eu vou derrubar, porque ninguém é maior do que ninguém aqui dentro. Por isso, às vezes, eu me preocupo quando vejo algum obreiro, alguma pessoa que pega algum cargozinho e já estufa o peito e acha que é melhor do que o outro. Nós não somos melhor do que ninguém. Obreiro nenhum é melhor do que ninguém. Obreiro nenhum é maior do que ninguém. Pastor nenhum é maior do que ninguém. Ele pode ser o que ser, ele é servo. Deus pode exaltá-lo soberanamente diante dos homens. Nós temos grandes líderes nessa nação. Temos líderes muito grandes, que são pastores de milhares de pessoas. Podia citar aqui pastor Ailton, ali do estado do Recife, no Pernambuco, na capital Recife. E nós vemos que, mas ele é do mesmo tamanho do Nildes, que é pastor aqui em Santa Isabel, quando é olhado por Deus. Diante do homem, se me colocam do lado dele, ninguém me conhece e ninguém vai olhar para mim. Aleluia, mas ele é conhecido e é um grande nessa nação, mas que diante dos homens é feito. Mas diante do Pai, o mesmo valor que tem esses grandes homens, tem esse pequeno servo, tem você, temos todos nós. Só que muitos momentos, pela luta que nós passamos, que nós vemos, a tristeza nos segue, deixa nós não conseguimos ver quem somos nós. Mas é nesse momento que, através do louvor, que através da oração, nós podemos enxergar, aleluia, Deus, quem é Deus para nós. Por isso Paulo disse: orai sem cessar. Sobretudo no momento da sua luta e angústia, busque mais ainda ao Senhor, busque mais ainda ao Pai, porque vai ser revelado a você a palavra dele para ti, o que você representa para ele, o que você realmente é para ele, o Senhor. Entenda isso. Quando Asaf, ele escreveu estas palavras, ele estava deprimido, ele não conseguia contemplar nenhum passo do seu amanhã. Ele não conseguia olhar para o horizonte, presbítero Roberto. Asaf, quando ele começa o salmo, que está olhando para os seus pés. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Agora entenda, quando você buscamos a Deus, tudo vai mudar ao nosso redor, aleluia. Nós vamos poder voltar a sentir a presença de Deus ao nosso lado. Tudo depende do seu olhar, tudo bem que você está enxergando as coisas, para onde você está olhando, de que forma eu estou olhando, é o que Deus ele tenta extrair de mim para que eu contemple e compreenda para onde está indo o meu olhar. Veja como Asaf ele conseguiu. Quando eu vou lendo do versículo 1, por que eu fiz questão de ler todo o salmo com você? Porque quando a gente vai lendo este salmo, e o Espírito Santo vai começando a falar aos nossos corações, descortinar o momento que Asaf ele estava vivendo, nós vemos que ele conseguiu estabelecer uma visão espiritual para a caminhada dele. Observe que a primeira atitude de Asaf foi perder a sua visão espiritual. Ele estava olhando para baixo. Asaf reconhece que os seus pés estavam prestes a tropeçar, que ele estava prestes a se desviar, e por isso a sua caminhada não prosperava. Há muitos de nós que temos tropeçado em nós mesmos, não temos contemplado o nosso destino, e nós olhamos muito para o chão, com medo de dar o próximo passo e cair, e é aí que nós tropeçamos e caímos. Eu trabalhei algum tempo, 4 anos, andando por cima de ponte, por cima daqueles pau roliço de miritizeiro, e se você olhar muito, você vai cair, mas se você olhar para frente e firmar aqui, você vai... Eu já estava tão que eu ia embora, né? Mas no começo eu ficava olhando, irmão Claudemir, daqui a pouco eu escorregava e de vez em quando eu estava na água. Pare de olhar para baixo, pare de olhar para os problemas, pare de olhar para aqueles que te perseguem,
Pare de olhar para aquele que te critica. Pare de olhar para as suas limitações próprias, porque nós realmente somos limitados. Todavia, o Deus que você serve, Ele é poderoso para te fazer grande e vencer qualquer situação. Você vai desequilibrar e vai cair. Por isso, você precisa erguer a cabeça, olhe para o alvo, trace um alvo e siga este alvo. Aleluia! Eu não sei se é na tua família, não sei se é na tua vida espiritual, não sei o que você tem passado, mas pare de olhar para baixo. Pare de olhar só para os teus pés, porque o que Deus tem para você está no horizonte, está à tua frente. Aleluia, é lá que está. Deus vai te dar a visão que você precisa. O problema é que Asaf aqui, ele me mostra como ele viveu para que eu não siga o exemplo dele. Quando você vai para o versículo 3, versículo 2, você vai ver que Asaf em seguida ele demonstra um olhar para os lados. Ele começa agora a olhar e notar o erro das pessoas que estavam ao seu redor. Olha aqui o problema. Tem muita gente olhando para você, olhando para mim e apontando os nossos erros. Esse pastor está errado nisso, está errado naquilo, aquele presbítero está errado nisso, aquele dirigente está errado, aquele está... E começa a olhar e ver os defeitos dos outros e esquecendo de si. Parece que ele é o paladino da verdade, parece que ele é o senhor da verdade, ele só consegue apontar o dedo para o irmão. E a vida dele? E ele, como é que está? Aqui está o problema de muita gente estar marcando passo na vida espiritual e nunca cresce espiritualmente. O olhar dele só está para o umbigo dele. E quando ele olha para o lado é para mostrar o erro e apontar o erro do outro. Era o problema que Asaf estava vivendo aqui. Ele lista a situação do povo. Ele mostra que o povo ali eram pessoas invejosas, ímpias, aleluia. Ele percebe a tranquilidade dessas pessoas e começa a olhar. Quantos têm listado os teus defeitos? Quantos têm listado os meus defeitos? Perderam a visão de Deus. Quem tem visão espiritual não olha para o seu irmão, ele não vai julgar o seu irmão, não vai dizer como se o teu irmão tem que andar e viver, ele olha para si. O meu olhar tem que ser introspectivo, não para a tua vida, da tua família, do teu filho. Eu quero mostrar como tem que ser o teu casamento e não controlo o meu casamento. Eu quero ensinar como você tem que ser pai e não controlo os meus filhos. Aqui está o problema de olhar para o lado. Aqui está o que o Asaf sofreu. Mas mesmo assim, eles prosperam em seus maus caminhos. Quando eu olho para o lado, eu não consigo ver coisa boa, aleluia. Porque quando eu olhar para ti, eu não posso ver o ser humano, porque senão não fale. Eu tenho que ver a imagem de Cristo em você, aleluia. Eu tenho que olhar para ti e te amar, como Cristo me amou e ama você. Só que nós não olhamos assim. O nosso olhar é crítico, o nosso olhar é julgador, é julgando as pessoas, é mostrando os pecados dela e esquecendo de olhar os nossos próprios pecados. Ei, evangelho é graça, é dom, agora ele precisa ser na tua e na minha vida transformação. Você precisa ser transformado por essa palavra, ou eu preciso ser transformado por essa palavra, porque se eu não for, eu estou perdendo tempo na igreja. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, está salvo. É a Bíblia quem diz isso. O que tem de crente, pseudo-crente, que infelizmente, por não observar a palavra, por não procurar seguir a palavra, com amor, temor e tremor, não vai conseguir escutar o soar da última trombeta. Não vai conseguir, porque ele está perdendo tempo brigando com o seu irmão, está perdendo tempo atacando o seu irmão, agredindo o seu irmão.
atacando o seu dirigente, atacando o seu líder. Que evangelho é esse? Não é o de Cristo. Mas não é desse tempo, é desde que o mundo é mundo. É desde que porque o ser humano é assim. Agora eu não vou ser assim. Aqui está aqui a tua escolha. Você escolhe quem você vai ser amanhã. A parte das suas decisões hoje. Fulano pode ser, tá com o olhar de Asaf, mas eu agora vou dizer o seguinte: o meu vou ser diferente, eu vou seguir a Cristo, o meu olhar é de Cristo, aleluia. Eu vou amar, eu vou respeitar, eu vou honrar, porque a palavra manda eu fazer isso. Ah, mas a maldade deles é grande, Senhor. E começou a olhar para a maldade do povo e apontar a maldade do povo. Aleluia. Se você for olhar, você vai realmente perceber muitos erros, mas você não vai conseguir consertar o erro de ninguém. Se você olhar, você vai conseguir enxergar muitas falhas, mas não é você que transforma a falha de ninguém. Só quem pode fazer isso é Ele. O meu e o seu papel é orarmos. Aleluia. É apresentarmos ao Senhor primeiramente nossas vidas e depois o nosso irmão. Porque se há uma coisa que eu quero, e eu sei que você quer também, é um dia estarmos na glória com Deus, para passar a eternidade com Ele. Mas estamos aqui passando por uma prova. Antes de chegar lá, eu preciso passar por essa prova. Eu tenho que vencer, eu tenho que tirar nota 10 diante dEle para poder chegar lá. Não é o cartão de membro da Assembleia de Deus que tem 111 anos em Santa Isabel que vai me dar direito. Não é o meu carteira de pastor ligado a Comiadep e a CGDB que vai fazer, olha, está aqui, essa é minha, abre a cataca que eu estou passando. Não, é a minha santidade, é minha vida no altar de Deus, entregando a Ele, aleluia, amando você, respeitando você, honrando você, porque quando eu honro você, respeito você, eu honro a Deus e respeito a Deus. O problema, nós estamos cheios de Asafs hoje, só criticando e atacando o irmão. Aleluia. A palavra manda que seja tolerante, que eu suporte. Vós que sois mais, fazei o quê? Por que você não me suporta? E por que você me ataca ou ataca o teu irmão? Se você sabe que eu sou fraco e você é forte, porque você não segue a Bíblia. Se você sabe que você é forte, tu é o crente melhor dessa cidade, tu é o melhor obreiro desse ministério, porque tu não suporta o teu irmão. Ah, eu sou o melhor diácono, presbítero dessa igreja, porque eu sou assim, sou assado. Você tem que se converter e ir para a presença de Deus. Respeita e honra o teu irmão. Nós não somos nada diante dele. Pobres, coitado, pó e cinza, do Todo-Poderoso. Quem acha que você é o bambam? Não tem bambam de Deus aqui não. Somos todos carentes da misericórdia dele. Em que tu acha que tu é melhor do que eu? Em que você acha que é melhor do que eu? Em que eu acho que eu sou melhor do que você? Eu não sou melhor do que você em nada. Eu preciso da misericórdia dele. Todo dia eu careço do perdão do meu Deus. Pare de olhar para os lados. Para de olhar para a fraqueza do teu irmão. Para de olhar para a limitação dele. Asaf, no versículo 3 diz essa, como ele muda o seu olhar. Ele começa a olhar para cima, pastor Fernando. Parece que algo chama a atenção de Asaf. E agora ele desperta o seu olhar e tira o olhar do fraco, do caído, do soberbo, do limitado. E algo chama a sua atenção em cima, pastor Tiago. Ele começa a olhar para cima. Ele reconheceu que estava errado.
o que é muito difícil para algumas pessoas. O que é difícil para muitas pessoas reconhecer que errou. Ele até sabe que errou, não, mas eu não posso dizer que errei porque eu sou homem. Porque se eu dizer que eu vou mostrar como fraco. Fraco é quem nem reconhece seus erros. Fraco é quem não tem humildade para reconhecer quando erra diante do seu irmão e do seu Senhor. Asaf reconheceu. E agora Asaf não aguentaria viver sob aquele peso, debaixo daquele peso que o impedia de erguer e contemplar o horizonte, aquilo que Deus tinha para ele. Porque escute, Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas grandes para a tua família. Aleluia. Deus tem coisa grande para o teu ministério. Mas olha, não depende só de Deus, depende mais de você, depende mais de mim do que dele. Ele quer. Mas o problema é que eu não permito. Não atrapalho o Espírito Santo. O problema é que eu digo ao Espírito Santo, eu estou aqui, mas eu atrapalho ele com os meus atos. Deixa ele agir, deixa ele transformar o teu coração, deixa ele mudar a tua vida, deixa ele tocar e transformar você. Aleluia. Esta mudança acontece quando ele entra onde? No santuário. O texto é claro, quando ele entrou no santuário. Tem muita gente que está vindo passear na igreja. Tem muita gente que está passando horas só na igreja. E não está entendendo o que é isso daqui. Isso daqui não é só 4 paredes erguidas. Isso aqui é o santuário de Deus. Aqui está a Shekinah de Deus. Aqui habita a presença de Deus. Aqui é derramada a glória de Deus. Aqui está o poder de Deus neste lugar. Você tem que chegar aqui e buscar a presença dEle. Tem que dobrar o joelho aí e se derramar diante dEle. Para que Ele mude, para que Ele faça, para que Ele quebre. A gente até canta. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso. A gente canta. Só que quando Deus começa a querer fazer, você foge. Muda de igreja, fica em casa, não congrega mais, só volta aí quando mudar de pastor, aleluia, vai lá para a cúspide de Cristo, ou se isola na tua caverna. Deus quer quebrar o vaso, Deus quer fazer um vaso novo, para poder usar, mas você foge. Entenda uma coisa, Jesus já te encontrou, Ele já te achou, Ele foi te buscar no mundo de pecado, te colocou aqui. Ai, como foram bons os primeiros anos de convertido, não era bom? Ah, como você era alegre, ah, como você julgava pouco, ah, como você não questionava tanto, mas o tempo foi passando, em vez de continuar um adorador, se tornou um questionador. E aí? Tem que quebrar o vaso. Porque o vaso não é mais aquele que foi criado perfeito, lá no início da tua fé, lá no começo da tua caminhada, você começou a mudar, aleluia, e começou a formar grupo, e começou a fazer que não agrada ao Senhor. Ei, olham para trás, meu irmão, minha irmã, cuidado com a tua caminhada, ela tem um fim. Como vai ser o fim dela? A escolha é hoje. O fim que eu terei amanhã, eu escolho hoje. Eu escolho de acordo com o que diz essa palavra que está escrito aqui. Jesus nos chama para erguer os olhos para o alto, aleluia. Olhe para Ele, não desista dEle. A palavra diz que tudo que é bom, toda boa dádiva, toda
todo dom perfeito vem de onde? Do alto. Descendo de quem? Do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. É nele que eu vou me espelhar, que não muda. É ele que eu vou seguir, que não muda. É ele que eu vou atender o ensinamento, porque ele é perfeito, aleluia. Olhe para o alto. Porque depois que a gente olha para o alto, porque foi a partir desse momento que ele entra no templo, e ele olha para o alto, ele começa agora, sabe fazer o quê? Os seus olhos, os olhos de Asaf, foram iluminados pela luz que vem do céu. O Senhor Jesus ilumina agora, para ele passou a ver espiritualmente, pela fé, o que estava à frente dele aguardando. Ele começou olhando para baixo, depois olhou para o lado, se tornou um profundo crítico, apontando os defeitos e os erros dos ímpios. Mas um dia ele chega no templo, ele olha para cima, o Pai das luzes, tira a escama dos olhos dele, e agora ele vai começar a olhar para frente. Ele aprendeu, aleluia, que as pessoas ímpias que antes estavam olhando, podem começar bem seus projetos, mas vão terminar o fim dele. Dentro da igreja, há ímpios. Pastor, o que é isso? Não se engane, entre nós, não aqui, entre nós nesse momento, mas no meio da igreja, há pessoas ímpias, que estão ali para tirar a tua visão, para te atrapalhar, e levar para ele o lugar que ele está caminhando a passos largos. Cuidado. Cuidado com quem você senta e conversa. Cuidado o que você conversa. Se não tiver de acordo com essa palavra, fuja. Se não tiver de acordo com o que Cristo ensinou, fuja. Fique com a palavra. Obedeça à palavra. Não importa o que estão fazendo de errado. Ele é ímpio, o fim dele vem. Você quer entrar com ele? Não, então fuja dele. É isso que ele conseguiu enxergar agora olhando para frente. A palavra diz que qual seria o fim dos ímpios? Qual seria o fim dos seus projetos iníquos? No fim terminaria mal. É o que diz a palavra do Senhor. Agora entenda. Quando nós temos, aleluia, um projeto, quando nós tomamos uma decisão de saber qual será a consequência do futuro, porque você tem discernimento. Você tomou uma decisão hoje, qual será a consequência dela amanhã? Vá para a palavra. Se a palavra te der solidez e bênção de Deus, prossiga. Se ela condenar, te afasta. Vocês vão contemplar muita gente ainda, que você conhece, que professa fé, que diz que é crente, que diz que é defensor da verdade, com um fim triste. Porque eles entraram por esse caminho. Isso daqui não é palavra de maldição. Isso aqui é o que a Bíblia diz para o fim daqueles que se agem com a atitude de ímpio dentro da igreja. Isso é Bíblia? Ou não é Bíblia? Senhores teólogos, me ajudem, se eu estiver errado, me corrijam, por favor. É a palavra do Senhor que diz, quando nós tomamos uma decisão, eu preciso saber qual será a consequência dessa decisão no futuro. A palavra me disse, vai ser de bem ou de mal. A palavra me disse, vai ser de bênção ou maldição. Sim ou não? A palavra diz. Para que eu encerre agora nesse momento, estamos de 9 horas. Olhe para frente. Versículo 21 a 27, ele começa a olhar agora para dentro. Asaf tenta olhar para o seu próprio coração e percebe as limitações. Ele percebe a amargura que estava lá dentro. Ele começa a perceber o que Deus queria que ele percebesse desde o início, da sua ignorância, da sua falta de conhecimento. E é nesse momento que Asaf clama pela misericórdia. Pela misericórdia de Deus. Pastor, essa última mensagem podia ser aquela do limpa-vidro. Que eu não aprendi dessa. Vai com esse feijão com mocotó. É o que tem. O frágil coração de Asaf agora está nas mãos que precisaria estar. Está nas mãos de Deus. Asaf pega o seu frágil coração, pastor José, e coloca na mão do Senhor.
Você já fez isso? Já? Você já fez isso? Você já fez isso? Nildson, você já fez isso? Será que eu já peguei o meu pobre, fraco e limitado coração e coloquei na mão do meu Senhor? Jeremias fala que o coração do homem é enganoso, mas do homem transformado, ele é puro. Da mulher transformada, não engana ninguém, porque Deus já fez morada lá dentro. Eis que estou à porta e bato. Quantas vezes Deus bateu na porta do teu coração? Quantas vezes Ele quis entrar e fazer morada, mas esse coração de pedra duro nunca permitiu, você ficou nos teus próprios desígnios. Esta noite, pega o teu coração e coloca na mão do Senhor. Deus nos dá um novo coração, aleluia. Olhe mais para dentro de você. Olhe mais para dentro de você, pense mais em você. Esqueça a vida do irmão. Esquece a vida do dirigente. Cada um de nós vamos prestar conta diante dos nossos atos, aleluia. Não te preocupa comigo. O que eu precisar pagar, eu vou pagar diante de Deus. O que eu tiver errado, Deus vai cobrar de mim. Te preocupa contigo, meu irmão, minha irmã. É individual. É um coração para cada um. Deixa o meu, que eu vou prestar conta dele com Deus. Deixa a minha vida, aleluia, que eu vou prestar conta dela com Deus. Deixa o teu irmão de lado. Olha para você, meu irmão, minha irmã. Eu preciso confessar os meus erros para Ele. Para que haja mudança, você tem que confessar os seus para Ele, é individual. Aleluia. Se aproxime mais dEle. Ele está voltando, Jesus está para voltar a buscar a sua igreja. Você não pode ficar, eu não posso ficar. Ele não quer que nós venhamos a ficar neste mundo, mas hoje depende única e exclusivamente de nós. Não depende mais dele. Ele já fez a parte dele, já deixou registrado o que precisa fazer. O manual está aqui, siga o manual. Mas não interprete do teu jeito, faça como o Espírito Santo ensinou e vai dar certo. Salmo 73, 28 diz: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, ponho a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as suas obras. Fique de pé em nome de Jesus. Asaf toma uma decisão de mudar de visão. Asaf agora, a sua visão espiritual agora é outra. Ele parou de olhar para baixo. Ele parou de olhar para o lado. Ele olhou para cima, olhou para si e olhou para frente. Olha, o que me aguarda é o céu. O que me espera é a eternidade. É para lá que eu vou. Eu não vou permitir que nada venha me atrapalhar. Se precisar mudar de lugar, eu vou mudar de lugar. Depois de mudar de país, eu vou mudar de país. Mas nada vai roubar minha fé. Nada vai arrancar minha visão. Eu prossigo para o alvo, para o alvo, para o alvo. Porque Ele vai, a trombeta vai tocar e eu vou subir com meu Senhor. Só depende de você. É o último conselho que eu te deixo através da palavra, é: olhe para as tuas vontades próprias e comece a dominá-las. Olhe para dentro de si, comece a olhar para o avante, para o além, lá para o horizonte. O céu te aguarda. A eternidade te espera. Não se embarace com as coisas deste mundo. Deixa de ser juiz, aleluia, e comece a ser um servo que entrega o coração na mão de Deus. Para de perseguir. Para de correr atrás do pecado dos outros. Cada um vai dar conta do seu. Olha para ti. Está cheio de procura no pecado do outro, olhando por cima do muro, vê o que o vizinho está fazendo, olhando para que o outro errou. Para com isso, Deus não te constituiu para isso. Te aproxima de Deus, busca mais a presença dEle,
Te derrama diante dele. Você é precioso. Ele te ama. Saiba disso. Sabe por que eu estou vivo ainda? É porque Ele me ama. Sabe por que nós vencemos o Covid-19? É porque Ele nos ama. E Ele quer que eu mude em alguma coisa ainda. Ele quer que você mude em alguma coisa ainda. Entenda isso. É você e Ele. Esquece o irmão. Esquece o vizinho. Esquece o dirigente. Esquece o pastor. Olha para você. Se você entende que ele está errado, ora por ele, deixa que o dono dele vai transformar ele, não é você. Se aproxime mais de Deus. Eu deixo esse conselho para ti porque eu quero te encontrar no céu. Na próxima terça-feira nós vamos sair com minha esposa, minha família daqui, mas se não voltar mais, eu quero te encontrar no céu, e eu te garanto, eu vou fazer a minha parte. Faça a sua também. Faça a sua também, porque nós precisamos nos encontrar lá. Aqui é tão rápido, mas lá é eternidade. Lá é para todo sempre, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus, estou aqui. 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 Abro o meu coração, ó Senhor, eu quero sentir a Tua presença, Senhor, neste lugar. Eu já sinto Teu fogo inundar a minha alma, e o Teu sangue dá vitória ao pobre pecador. Espírito de Deus, diga para Ele: eu estou aqui, Espírito Santo. Trata comigo, Espírito Santo. Trabalha nessa área da minha vida que tem que ser trabalhada ainda, Espírito Santo. Muda, renova, quebra se for possível e faz de novo, Espírito Santo. Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, aleluia, cante. Se houver alguém para se reconciliar com o Senhor, vem aqui à frente. Se alguém quer entregar a sua vida ao Senhor, vem aqui à frente. Se alguém quer buscar um renovo de Deus para continuar essa caminhada, se alguém quer mudar a sua visão espiritual, vem aqui à frente esta noite. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida, eu quero impetrar graça e autoridade para você. Vem. Quer se reconciliar? Venha. Quer aceitar? Venha, entrega a tua vida, coloca o teu coração na mão de Deus, coloca tudo diante dele. Se houver alguém, venha, eu não vou chamar depois. Se houver aqui, tem aqui dentro, quer se reconciliar, é agora, daqui para fora, não me responsabilizo mais. A palavra foi pregada, o que Deus me entregou esta noite, eu deixei tudo no altar esta noite. Se alguém, venha, venha, há uma graça de Deus aqui, a autoridade de Deus aqui esta noite. Estou aqui. Espírito de Deus, venha. Estou aqui. Venha para Jesus. Venha fazer uma nova aliança com Ele. Venha renovar a tua aliança com Ele. Não fique com vergonha. Se você precisa mudar a tua visão, Deus te dá a oportunidade hoje.
como profeta de Deus, eu não me responsabilizo após o fim deste culto, mas agora Deus está querendo renovar visões. Deus quer mudar vidas aqui esta noite. Venha, não se envergonhe não. Venha, venha. O Espírito Santo está aqui. O Senhor está aqui esta noite. Xarabacandere. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Vem. Vem, está aqui Ele que te ama e quer mudar a tua história. Estou aqui. Oh, Ramada Kandere Mana Sorebela Bachoi Kandere Manama Suhandea. Ora Mana Meana Chonde Kandere Balaba Shora Balaba Chui Kandere Mana. Ola Mara in the Shokandere Malaba Shokandere Narachui. Raminama Shoranda Konde Time the Chindia. Onomian the mind the Chui Kandere Balaba Shui Kondere Menda Churia. Nós, chequei, ola mãe de chincanta, orunia manaha chocanta, o reba chocande rebalabasha. Oh Espírito Santo, toda baixa candarras. Aleluia, aqui está o presbítero Nicodemos. Vira de frente para a igreja, presbítero, para pedir perdão para a eleita do Senhor. Levante sua mão direita ao céu. Aqui está o presbítero buscando o perdão de Deus. E a igreja do Senhor, a Bíblia diz que aquilo que você desliga na terra, Deus desliga no céu. Mas aquilo que você liga na terra, Deus também liga no céu. Esse poder é só da igreja. Só a igreja tem este poder. E se você quer liberar perdão e reconciliação para este homem, se é verdade, diga bem alto, com a mão direita ao céu, diga amém. Dobre o seu joelho. Pastor Abílio orando pelo presbítero Nicodemos. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para o nosso presbítero que está reconciliando nesta noite. Soberano, eterno Pai, Deus de eterna bondade, de amor e de misericórdia. Aqui está teu filho, Senhor. Aleluia. De joelho diante da tua presença, Pai. E neste momento, Pai, ele entendeu, Pai, que o melhor lugar é estar ao teu lado. Oh, Senhor, meu Deus, fortalece o teu filho, dá graça a ele, Senhor, por estar se reconciliando contigo nesta noite. Portanto, Pai, perdoa o teu servo, por o Senhor ter nos perdoado, e que ele continue te adorando durante todo o período da sua vida. Sê com ele, Pai, hoje para todo sempre. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você que ainda não se decidiu nesta noite, ainda está aberta a oportunidade para você aceitar a Jesus, para você se reconciliar com o Senhor. A oportunidade está aberta. Não te detenha no teu lugar. Jesus te espera de braços abertos. Jamais verás tua vida em pranto servirá. Deus será ao Senhor. Guiará os teus caminhos,
entregar teu coração, entregar. Oh, que maravilha, irmãos. Que maravilha. Não tem coisa mais bonita, irmão, do que receber o perdão da igreja. Não tem coisa mais linda que lave, que sare o coração de uma pessoa. É quando ela recebe o levantar das mãos de uma igreja confirmando o perdão. Isso é o lenitivo de Deus. Igreja, vocês liberaram o bálsamo hoje, nesta noite. A igreja do Senhor liberou o bálsamo de Deus, o bálsamo de Gileade. E o bálsamo de Gileade não era fácil não, irmão. Era lugar pedregoso, era difícil de encontrar, mas quando vinha ele sarava e curava. E eu estou muito feliz nesta noite. Pastor Roque tem ainda as considerações e algumas coisas para apresentar aqui. Queridos irmãos, a paz do Senhor, podeis sentar. Queremos apresentar aqui duas novas famílias que agora fazem parte da sociedade. Glória a Deus. Mas antes das duas famílias, eu quero apresentar aqui, chamar aqui na frente o irmão Edielton Teixeira Monteiro, que vem com carta de mudança da igreja lá em Marapanim. Glória a Deus. Chega aqui o irmão. Enquanto o irmão chega aqui, quero convidar também os casais José Wilson Marques de Souza e Jennifer Nicole de Souza Marques, para chegar aqui à frente, que nós vamos orar. E também Ian Tomás de Oliveira Magalhães e Ana Clara de Souza dos Santos Magalhães. Cadê? Os dois casais, são duas novas famílias. Está aqui o nosso irmão que serve na igreja em Marapani como diácono, né? O irmão serve como diácono na igreja lá em Marapani, é um servo de Deus. Novinho já é casado? Ainda não? Tem que casar logo, viu? Está na cidade boa para casar, glória a Deus. Oh, cidade maravilhosa é a nossa, aleluia. Glória a Deus. Olha aí, tá vendo? São tudo do teu top, tudo casado. Glória a Deus. Aleluia. Está aqui. Já fui dirigente dele. Dele ainda não. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe grandemente. A Bíblia diz: crescei e multiplicai-vos, tá? É o conselho para quem casa. Quem casa quer casa, mas também tem que ter, o casamento tem que ter a prole. O que é a prole, Zé do Caixão? São os filhos, que a Bíblia diz que são heranças do Senhor. Glória a Deus. A igreja tem que crescer mais ainda, e nós somos os que fazemos a igreja crescer. Glória a Deus, viu? Arruma logo, aleluia. A igreja quer parabenizar as duas famílias, que agora são mais duas famílias na nossa sociedade isabelense, e também receber aqui o nosso amado irmão, diácono, deixa eu ver aqui o nome que a gente esquece, Edielton, que está solteiro, viu? As meninas aí de 15 anos, 16, glória a Deus. Vai congregar onde? Vai congregar na Deus Proverá. Glória a Deus. Vamos orar por eles. A igreja quer receber o Edielton como bem-vindo, se é verdade, digamos amém. Amém. E orar pelos casais, amém? Amém. Muito bem, dobre os joelhos. Glória a Deus. Convidar aqui o pastor Venilson para orar pelo nosso irmão que chegou lá do Marapani e pelas famílias. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, vamos orar. As irmãs parece que já estão cansadas, tudo sentadas. Levante sua mão, abençoando aqui as novas famílias. Querido Deus e eterno Pai que está no céu, apresentamos ao Senhor estes novos casais, que assim, Senhor, fizeram como
a tua palavra nos ensina. Quando, Senhor, eles tiveram, Senhor, a assinatura dos seus matrimônios, que agora o Senhor continue abençoando eles, que o Senhor continue abrindo as portas, dando vitória, que o Senhor seja o centro, meu Pai, de todos os relacionamentos, Senhor, desses casais, e que as tuas mãos continuem operando em favor da vida deles, que haja compreensão, Senhor, tanto do lado das irmãs, quanto do lado dos irmãos. Senhor da glória, te apresentamos, Senhor, este jovem obreiro que veio a esta cidade. Temos a certeza, Senhor, que ele veio para somar, meu Deus, com esta obra nesta cidade. Abençoa a vida dele, abençoa a família dele, Senhor, a congregação que ele vai estar congregando, ó Deus eterno, que o Senhor use ele poderosamente naquele bairro, Senhor, que tão somente o teu nome seja glorificado. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, depois do culto, daqui a pouco tem aí na cantina torta salgada, pudim, coxinha, kisuke, um bocado de coisa aí baratinho. Glória a Deus. Meus amados, vamos ficar em pé, agradecer a Deus por essa reunião abençoada. E cadê o pastor Jessé? Vem aqui. Querida igreja, a partir desse momento eu quero passar a direção da igreja aos vice-presidentes, na pessoa do primeiro vice, pastor Abílio Barata. Dê um passo à frente, passo dessa igreja a ele. Essa semana vou estar muito agoniado com muitos compromissos para a questão da mudança, e a partir de agora a igreja fica na direção dos vice-presidentes para organizar a minha saída, que será no dia 3, e a chegada do pastor Carlos. Tudo que vocês quiserem tratar pessoalmente comigo até segunda-feira, eu sou o presidente, ainda resolvo, assino, faço o que tiver que fazer até segunda. Mas como essa semana eu não vou estar aqui, eu só vou atender segunda-feira pela parte da tarde. Pela manhã eu vou ter um compromisso com o presidente da convenção, ali em Belém, uma reunião com ele, e à tarde, quem quiser ainda falar comigo, eu vou estar. Mas essa semana eu já passo a direção da igreja para vocês, para organizar a minha saída e a chegada do pastor Carlos. A data, eles pediram para fazer uma pequena alteração, que amanhã eu vou fazer um vídeo e vou dizer o dia exato. Vou postar no grupo dos dirigentes, dos supervisores e dos obreiros, e vocês passam para as congregações a data exata da posse do pastor Carlos aqui, porque domingo não vai ser mais possível, porque a igreja de Bragança quer vir alguns irmãos deixar o pastor aqui, e domingo é um dia ruim para todo mundo e até para nós também. Então a gente vai adiantar aí o sexto sábado, vou conversar com ele de jovem, tem algo, mas enfim, amanhã eu faço um vídeo, coloco no grupo e vocês viralizam esse vídeo aí nas congregações para receber o pastor. Mas a despedida será dia 3, e também quero oferecer, já que o aniversário, dia 6, eu quero oferecer com vocês um culto em ação de graça aqui pelos meus 50 anos. Nem parece, né? Com carinha de 60. Mas vai melhorar, disse no rádio. Tá? Então, eu passo a ação da igreja ao nosso amado irmão, mas ainda respondo por ela até segunda-feira. Amém, irmãos? Aleluia. Então, essa é a trajetória da saída do nosso pastor, né? Nós já conversamos hoje com a Isolina, aleluia, já estão trabalhando, né? Para terça-feira nós temos aqui um momento glorioso da parte de Deus, com a despedida do nosso pastor, né? E nós acreditamos que toda a igreja vai estar aqui em peso, né? Eu estava até conversando com a irmã Isolina, que eu não sei se vai ser possível, pastor, a gente realizar esse momento aqui no Templo Central. Não sei se, porque com certeza vem, aleluia, da área de supervisão, dos pastores, visitantes, que vêm justamente para esse momento de adoração. E a igreja aqui, o centro, o Templo Central, é pequeno para receber tantas pessoas que virão, né? Mas a gente ainda vai conversar direitinho sobre isso,
E a gente vai decidir se vai ser aqui no Templo Central ou se vai ser no centro de evento, que é um lugar mais aberto, né, mais amplo para receber nossos irmãos, né? E também trabalhar para recebermos o nosso outro pastor que vai chegar, o pastor Carlos, né? Segundo o pastor falou, ainda não está definido a sua posse aqui, amém? Mas durante a semana toda a igreja vai saber, aleluia, tudo como vai acontecer aqui por esses dias. Louvado seja Deus. E nós estaremos já encerrando o nosso culto nesta noite, agradecendo a Deus por esse momento, pela palavra que nós ouvimos, que foi uma palavra muito poderosa da parte do Senhor. Eu creio que a igreja recebeu, né? E que a gente possa colocar isso na nossa vida, aleluia, para que a gente possa olhar somente para Cristo e não olhar para os nossos vizinhos, a não ser que a gente tenha, aleluia, a intenção de orar por cada um de nós, amém? Louvado seja Deus. Eu quero chamar aqui para encerrar orando nesta noite. Pastor José, ora o pastor Nilson da bênção apostólica. Glória a Deus. Oremos, irmãos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento tão especial, tão maravilhoso de adoração, de louvor ao teu nome e de receber a tua palavra, meu Pai, para os nossos corações. Abençoa a tua igreja, o teu povo, todos que vieram. Deus amado, despede em paz para os seus lares, em segurança. Se for hoje à noite, Jesus, a manifestação, a redenção, Senhor, que tanto aguardamos, Deus amado, que possamos estar aptos para ouvir o soar da trombeta, porque o nosso maior desejo não é só estar em congregação, adorando o teu nome, mas é um dia, Senhor Jesus querido, receber a bendita esperança que é morar no céu contigo. Fica conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Mão direita assim para receber a última bênção deste culto. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Eterno Espírito Santo, seja com o povo de Deus, agora e sempre, por favor, digam amém. Quem diz amém? Até breve, em nome de Jesus.